falar de muita coisa que, como eles já comentaram, tem a ver com história, tem a ver com política. A gente vai falar de psicologia, mas inevitavelmente, enfim, quando a gente fala no campo das humanidades, né, a gente fala de uma maneira interdisciplinar necessariamente. Então, vamos lá, vamos dar início, vamos ao que interessa. Esse foi o nosso slide para começar, né? Mas na verdade, antes de comentar do próprio primeiro slide, eu queria só, enfim, agradecer aqui a presença de todos, dizer que é uma grande honra, uma grande responsabilidade estar falando aqui para vocês, enfim, até pela importância histórica que aqui tem, tanto esse auditório quanto a PUC-Rio, pessoas, não sei se vocês sabem, mas pessoas importantíssimas, assim, da história recente já estiveram aqui, como, só para dar um exemplo, Clarice Lispector, Michel Foucault. Então, poder estar falando aqui nesse lugar para vocês é uma grande honra, uma grande responsabilidade. Espero que eu possa fazer jus aí à história desse lugar e à história da nossa faculdade. Então, vamos ver se eu vou conseguir cumprir essa tarefa, uma responsabilidade grande. Bom, vamos falar hoje, né, sobre psicologia de massas do fascismo. Eu coloquei esse título, né, de uma introdução crítica, porque, de novo, eu não pretendo esgotar o tema de forma alguma. É um tema que é muito amplo, que pode ser estudado, enfim, pela via de várias óticas diferentes, como a gente vai ver. Então, enfim, e é um tema que eu acho que ainda tem muito a ser pesquisado, como a gente vai discutir. Eu coloquei essas duas fotos, né, uma foto lá da época da Segunda Guerra, né, da Alemanha nazista, e uma foto aqui do Brasil do século XXI. Enfim, a gente vai poder pensar semelhanças, diferenças. Não se trata de igualar uma coisa a outra de forma alguma, mas da gente pensar o que tem de comum entre as duas. E aí eu coloquei também, né, só para a gente comentar brevemente, coloquei essa citação aí do nosso querido Shakespeare. Eu fiz a opção de deixar em inglês porque a tradução eu acho que perde um pouquinho da força, mas eu não vou deixar de comentar e traduzir. Ele diz, né, em linhas gerais, eu não vou procurar fazer uma tradução, mas sim passar a mensagem. Ele diz, né, é uma citação da peça do Júlio César, né, que era o imperador romano, uma peça que é meio ficcional, meio real. E aí, em dado momento da peça, esse personagem, o Marco Túlio Cícero, que até existiu também, ele era um latinista, um senador, conservador, e aí ele diz essa frase, né, que de fato é um tempo onde as coisas estranhas parecem prováveis, mas os homens podem construir as coisas de acordo com a sua maneira de entendê-las, que é bastante diferente do seu significado real. Enfim, é mais ou menos essa mensagem que a citação quer transmitir. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente que ligação que isso tem com a psicologia de massas do fascismo e que personagem importante relacionado a esse tema fala uma coisa bem parecida. Vou retomar um pouquinho mais à frente. Mas, bom, para a gente começar a conversa, a gente precisa falar brevemente sobre a origem do termo, né? Fascismo, que é um termo que, enfim, de uns tempos para cá tem sido muito utilizado, à torto e à direito, e a gente pode até pensar que, enfim, ele sofreu assim, um alargamento conceitual tão grande que ele já não significa mais nada. Se tudo é fascismo, nada é fascismo. Então a gente precisa ser rigoroso aqui no uso que a gente vai fazer da palavra. Fascismo, né, surge do termo, está escrito ali em italiano, mas mais precisamente vem lá do latim, né, que é fasci, que significa feixe. E um feixe, né, até no português, o significado do dicionário nada mais é que um conjunto de objetos reunidos. E aí o feixe de que o facho se tratava, no caso, é um feixe de gravetos que formava esse machado que vocês estão vendo aí na imagem, que era um símbolo muito importante lá da época dos cônsules romanos, que esses profissionais do Senado romano, esses caras que carregavam esse machado feito de feixes, que eram chamados os litori, eles usavam o machado para realizar execuções, cortar a cabeça de pessoas, ou seja, era um símbolo do poder do Estado para mostrar que, caso, enfim, algo seja feito que vá contra o poder do Estado, o Estado tem o poder de executar quem está fazendo oposição. E para além disso, né, para além desse significado histórico, que, enfim, diz respeito principalmente à Itália, a própria ideia do feixe, né, de gravetos, ela é uma imagem bem... que tem bastante a ver com o que a gente vai falar, né, de ser um fenômeno de massas, porque se a gente pensar, né, se a gente pega um graveto só, é fácil de quebrar, mas se a gente une vários gravetos em um feixe, a gente não consegue quebrar. Então é um pouco essa a ideia também
de que se apropriaram, né, para cunhar esse termo fasci. E os fasci, lá na Itália, antes do fascismo, já existiam os fasci, que eram nada mais, nada menos que organizações populares, até de cunho sindical, era um nome autodenominado, né, desses grupos de pessoas que se organizavam. E depois que eles foram ser cooptados pelo movimento fascista, né, como a gente conhece do Mussolini, e eles passaram a ser grupos paramilitares, né, que ficaram conhecidos como os Camisas Negras lá da Itália, fizeram a famosa marcha lá em Roma, marcha sobre Roma, enfim. Ou seja, isso tudo para dizer que eles eram inicialmente organizações populares, né, que não tinham um cunho, assim, que veio a ser depois, né, fascista propriamente, mas que foram cooptados, e a gente vai procurar entender como isso aconteceu, depois do Mussolini, enfim, de todo o surgimento do movimento fascista. E a nossa tese, que a gente vai procurar defender aqui, é de que isso não aconteceu por acaso, né? O fascismo ele acontece num momento histórico definido, enfim, ele surge inicialmente na Itália, né, como a gente sabe, no pós-Primeira Guerra, o nazismo também mais ou menos em paralelo, e ele surge num momento histórico de reconstrução, né, pós-Primeira Grande Guerra. Então era um período em que as organizações dos trabalhadores, os sindicatos, eles estavam tomando força, e era um período que os países, principalmente os grandes empresários dos países da Europa, eles precisavam reaver o seu lucro, né, em meio a toda a devastação da guerra. Então os fasci do Mussolini, né, que a gente está vendo ali na imagem, eles surgiram com o objetivo de desmobilizar essas organizações que eram inicialmente, né, sindicais, e desmobilizar a organização da classe trabalhadora que estava assim, surgindo, né, em meio a toda a situação de crise política, econômica, social. Então eles tinham essa função inerentemente conservadora. E a gente vai entender como que conquistar as massas também com as teses fascistas não serve também para mistificar esse problema real. E bom, falando mais um pouco agora sobre o conceito de fascismo. Eu coloquei a imagem mais para ilustrar, né? A gente vê aqui Mussolini, o Hitler, o Franco da Espanha, né? O ditador fascista da Espanha, o Antônio Salazar, ditador fascista de Portugal, e o proto-fascista, o candidato ao fascista, o Plínio Salgado, que foi da Ação Integralista Brasileira aqui no Brasil, que enfim, a gente vai comentar brevemente, mas era como que uma variante do fascismo à brasileira. Mas isso tudo para dizer que o próprio termo fascismo, como a gente vinha falando, ele tem sido muito utilizado, né? Mas ele pode se referir especialmente a... Ele tem dois principais significados, né? O fenômeno italiano, em particular, porque foi o primeiro, afinal, e a gente acabou de ver a origem, né, desse nome. Só que depois, por derivação, por extensão, passou-se a chamar de fascismo também outros fenômenos político-ideológicos que tenham características similares à do fascismo italiano. Porque a gente viu que o fascismo italiano foi o primeiro, mas, infelizmente, eu penso, não foi o último. A gente teve aí, como a gente está vendo na imagem, enfim, em gerações diferentes, e a gente vai argumentar até hoje em dia, a gente tem coisas parecidas. Então, isso tudo para dizer que o fascismo ele não se resume ao fascismo italiano, porque tem muita gente que, por exemplo, nos debates contemporâneos, né, fulano chama cicrano de fascista, ele fala, não, mas eu não sou fascista, porque o fascismo ele aconteceu na Itália, você nem sabe o que é fascismo, o que você está inventando. Então não é bem por aí também, é só para a gente dizer que tem esses dois significados mais correntes. Eu coloquei, enfim, essa referência, que é um dicionário de ciências sociais, mas tem várias outras também, isso não é, enfim, meio que um consenso na literatura, especialmente na sociologia e tudo mais. E acho que até no nosso uso corrente isso fica bem evidente também. Bom, e aí a gente pode pensar, né, como eu estava comentando, que contribuição pode trazer a psicologia, né? O fascismo, que é um fenômeno, enfim, que teve uma importância histórica muito grande, seja pela adesão que ele conquistou, seja pela represália, né, que ele enfrentou, de todo mundo que se opôs a ele, a gente pode pensar como que a psicologia pode ajudar no estudo desse fenômeno, né, que é tão complexo, enfim, desde a economia até a história, enfim, visões políticas que vão do liberalismo ao marxismo. Todo mundo tentou explicar, né, o que é o fascismo, mas a única coisa que todas essas tentativas de síntese têm em comum foi que nenhuma delas conseguiu captar a totalidade do fenômeno. A gente também não vai pretender fazer isso aqui, mas como eu disse, é uma introdução crítica, então a gente vai buscar dar uma pincelada geral, enfim, vai ser mais uma provocação
e um princípio de estudo do que um fim. Vamos tentar entender por que a gente está colocando a psicologia nesse bolo, né? Como a gente vai ver, nós vamos argumentar aqui para defender o ponto de que o fascismo, né, como um fenômeno universal em determinado período da história, então ele não é universal em absoluto, né? Ele é universal no sentido de que ele aconteceu em vários países e em épocas diferentes. Então, depois do surgimento do fascismo na Itália, que teve suas razões objetivas para surgir, surgiram em outros países, em outras épocas, fenômenos semelhantes. Então, é nesse sentido que a gente está usando ali o universal. E aí a gente vai defender o argumento de que o fascismo deve o seu sucesso à sua ideologia e retórica, que são profundamente enraizadas em ideias irracionais, né, pela manipulação das emoções das massas, e não por meio de um projeto que é racionalmente defendido por cada pessoa que apoia, né, as ideias fascistas. A gente vai ver que isso se trata, na verdade, de manipulação das emoções, e é por isso que a psicologia tem a contribuir. Afinal, enfim, emoções são uma coisa que é do plano da psicologia individual, mas que, enfim, pode ser, como a gente vai ver nesses exemplos aqui dessas peças de propaganda nazista, pode ser usado para manipular as massas. Bom, para falar um pouquinho disso, esses vão ser alguns dos exemplos que a gente vai trazer, né, de peças de propaganda para a gente analisar como a comunicação nazista, enfim, eles faziam uso da manipulação das emoções das pessoas. Nesse primeiro cartaz aqui à esquerda, que tem um punho, né, esmagando uma mesa com várias pessoas, está escrito: para acabar com a corrupção, vote no Partido Nazista. E aí tem um númerozinho ali para votar, enfim, levando, né, uma pauta da corrupção, que é uma coisa que é super atual, mas assim, quer a gente, enfim, concorde ou não com esse tipo de coisa, mas o fato é que a corrupção, né, na política, a corrupção é uma pauta que é da moral, né? Se uma pessoa, você chamar uma pessoa de corrupta, não é você dizer da posição política dela, é uma pauta moral. Então, o quanto que isso não apela para a questão da emoção, e não necessariamente para uma razão de um projeto político racionalmente defendido. Esse o argumento que a gente vai querer desenvolver aqui. É uma ideia que é bem simples, mas a gente tem motivos para acreditar que ela também é bem poderosa e contribui muito no entendimento do movimento fascista. Na segunda imagem, está escrito no cartaz, né? O Partido Nazista protege a comunidade nacional, que é aquele palavrão ali que a gente vai ver algumas vezes, que em alemão é Volksgemeinschaft. Eu não sei falar alemão, mas é uma palavra, enfim, que não tem uma tradução direta. Acho que quer dizer mais ou menos comunidade nacional, comunidade do povo, que é uma ideia que eles vão bater bastante também, eles vão bater muito nessa tecla. E a gente pode perceber também que pelo elemento visual, né, a figura da família, né, formada por pai, mãe, filhos, todos arianos, brancos, e por trás, né, a águia protetora. Enfim, a gente vai ver também o quanto isso não tem a ver também com a psicologia das massas e com a manipulação das emoções que a gente está falando. Então, para fechar essa sessão aqui da nossa apresentação, é mais ou menos por essa justificativa que a gente acredita que a psicologia pode ser uma abordagem prolífica, frutífera, do fenômeno do fascismo. Ela traz bons frutos por meio da análise da psicologia individual aliada à psicologia das massas, e porque a gente precisa entender, né, a gente não pode tomar também a psicologia como um fim em si mesmo. A gente tem que entender que a psicologia, né, ou a ideologia, como a gente vai ver também, do nazismo, do fascismo, eles são fruto, são produtores e são produto ao mesmo tempo, né, das condições históricas e socioeconômicas do seu tempo. O fascismo não aconteceu no período que ele aconteceu, no lugar que ele aconteceu por acaso. Não é uma coisa fortuita, não é uma coisa, enfim, acidental. A gente defende, a gente tem razões para acreditar, como a gente vai fundamentar aqui, que não foi por acaso, que tem uma razão que explica. Então, vamos falar um pouquinho disso já já. Bom, para a gente entrar um pouquinho mais a fundo no problema, né, da psicologia das massas, eu achei que é necessário fazer um breve caminho aqui por a questão de método em ciências humanas, ciências sociais e humanidades. Então, eu coloquei esse título dessa sessão, né, de algumas questões preliminares de método para a gente pensar. E eu coloquei esse trecho desse cara aí, desse camarada que eu não sei falar francês, mas vocês vão perdoar, eu péssimo francês. Etienne de la Boétie, não sei falar. Que foi assim, é um texto que é super referenciado porque ele foi super seminal, assim, ele foi muito pioneiro
como vocês podem ver, foi publicado em 1563, e aí ele fala uma ideia que a gente vai retomar bastante aqui na apresentação, né, que é como é possível, né, que tantas pessoas, tantas aldeias, tantas cidades e tantas nações suportem por vezes um único tirano que tem o poder que elas mesmas lhe dão. Então, é a gente entender, né, como é que pode as pessoas agirem contra os seus próprios interesses, né? Elas agirem a favor da sua própria opressão, para colocar em outras palavras aí, a ideia do nosso camarada Laboiti. Agora, trazendo mais para o nosso campo e trazendo mais para a atualidade, a gente vai falar bastante desse cara aqui, que é o Wilhelm Reich, que, para quem não conhece, ele foi um importante teórico aí da psicologia, que esteve por muito tempo ligado à psicanálise, mas, enfim, depois ele também fundou uma abordagem própria, né, mais ligada à psicologia corporal, enfim, psicoterapias corporais. Mas muita gente não sabe também, o Reich ele também escreveu obras de cunho político-social, né, tentando aliar a política e a psicologia, e ele, enfim, eu não sei muito da biografia dele, do resto da vida dele, mas durante muito tempo ele também foi filiado, de alguma forma, ele era tributário da tradição marxista, ele estudava, enfim, Marx, e aí ele tem um livro, né, que tem mais ou menos o mesmo nome da nossa apresentação, ele tem um livro que chama Psicologia de Massa do Fascismo, que foi escrito assim, no calor do momento, ele foi escrito em 1933, que foi o ano em que o Partido Nazista ascendeu ao poder na Alemanha. Então foi um livro assim, super pioneiro, foi bastante vanguardista nesse sentido, ele previu muitas coisas que nem tinham acontecido ainda naquele período histórico, e a gente vai contar com algumas contribuições dele aqui hoje. Mas agora, essa citação que a gente está vendo aqui, eu já peço desculpa de antemão se a apresentação tiver com muito texto, gente, mas eu prefiro às vezes pecar por excesso de texto e manter, enfim, poder apresentar os autores também, né? Não só ficar falando, ninguém quer ouvir o que eu tenho a falar. A gente tem que ouvir esses caras, assim. O que eu tentei fazer aqui foi uma tentativa de síntese. E aí, enfim, eu peço desculpa pelo textão, mas acho que vai ser importante. Nesse trecho, o Reich fala, ele retoma, né, um pouco do que o Laboiti já tinha falado, né? Desse descompasso, essa incongruência entre a ação e o pensamento do povo, né? Ele fala, né? Um exemplo bem simples. Quando os trabalhadores, né, que passam fome devido aos baixos salários decidem fazer greve, a sua ação resulta diretamente da situação econômica. É perfeitamente compreensível. O mesmo se pode dizer daquele que é esfomeado, né, rouba para comer. Ideologias e ação correspondem, nos dois casos, à pressão econômica. Ou seja, a ideologia, né, e a ação estão ali congruentes, né, estão confluentes. Enquanto que o que nos resta entender, né, ele fala, para a psicologia social, a questão é colocá-la em termos opostos. O que a gente quer explicar não é por que o esfomeado rouba ou por que o explorado faz greve, mas porque a maioria dos esfomeados não rouba e a maioria dos explorados não faz greve. É isso que a gente quer entender por aqui, né? Por que há esse descompasso entre ideologia e ação, entre, enfim, consciência e prática, né? É o que a gente vai buscar fundamentar. E aí, como a gente já falou brevemente, eu vou falar um pouquinho sobre o método em ciências sociais, em ciências humanas, humanidades, enfim, como quiser chamar. Eu estou usando aqui particularmente como sinônimo. Não é bem sinônimo, mas eu estou usando isso tudo para dizer que quando a gente vai falar, né, de fenômenos como o fascismo, a gente não vai falar, por exemplo, só de psicologia, ou só de sociologia, ou só de economia. A gente necessariamente, se a gente quer entender o fenômeno como um todo, a gente vai falar de maneira interdisciplinar. E como qualquer ciência, não é diferente nas humanidades, para a gente fazer uma análise, para a gente ter um resultado que seja científico, que tenha base, que tenha fundamento, a gente precisa de um método. E o método que a gente vai fazer o uso aqui para fazer a nossa análise, que é o que o Reich já deu um pequeno spoiler, é o materialismo histórico, o materialismo dialético, que eu também estou usando como sinônimo. Tem toda uma discussão na literatura, se é sinônimo, se não é, mas eu estou usando como sinônimo, usando como referência esse autor aí, o Son Hettel, que é um alemão, um cara do pós-escola de Frankfurt, enfim. Mas isso tudo para dizer que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, que a gente, por exemplo, a gente ouve falar muito do Marx, né? Seja bem, seja mal, mas eu acho que é importante, seja para concordar, para discordar com ele, a gente entender. A gente vai ler um pouquinho do que caracteriza o método do Marx, né, do materialismo histórico, que ficou tão famoso, tanto que a gente fala dele até hoje, senão
enfim, não teria porquê, né? Ele tem que ter alguma importância científica, afinal. Mas isso já quero deixar claro aqui, que não se trata de fazer um prosélito, eu não estou aqui para fazer pregação de nada, é só, enfim, a questão do método em ciências sociais. O Marx foi um cara super pioneiro nesse sentido, e eu acho que vale a pena a gente ouvi-lo, seja para concordar, seja para discordar, mas para a gente fazer isso de forma qualificada. Então, é mais ou menos isso, só para esclarecer aqui. O método também, né, afinal, pessoal, trata de você deixar bem claros os seus pressupostos. Tem uma frase do Paulo Freire, que eu acho bastante boa, que a gente pode até discutir, que ele fala, né? Não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? E o Paulo Freire ele coloca isso no sentido mais ético da coisa, né? No sentido de sua base inclui as pessoas ou não, mas a gente poderia pensar no termo, né, no sentido epistemológico, né? Se a sua base metodológica, ideológica, ela procura entender a totalidade do fenômeno ou só uma parte dele. Enfim, a gente vai tentar buscar sempre a totalidade, porque isso também é mais o pressuposto do método Marx, mas beleza. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui. Eu tomei essa liberdade, vai ser super rápido, não vai doer, da gente entrar um pouquinho mais no detalhe, que é, né, por que também que a gente escolhe o método do Marx, né? Por que a gente escolhe? Se é método, né, se é científico, não deveria ser uma coisa arbitrária, que dependeria do meu arbítrio, da minha vontade de escolher esse ou aquele. Então tem que ter um motivo, né? Por que o método Marx se mostrou profícuo ao longo de toda a história, enfim, desde que ele foi criado na análise das sociedades? A gente acredita e defende que é porque o Marx, ao contrário de muita gente que veio antes dele, ele passou a analisar a sociedade pela base material, né? Isso quer dizer nada mais, nada menos que coisas muito simples, como que ele diz aí. O pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa sobreviver, manter a nossa sobrevivência, né? E aí depois o resto é resto. O que ele quer dizer com isso é, todas as sociedades, mais direta ou indiretamente, elas são referidas à sua base material, à sua base que garante, enfim, a reprodução dessas relações sociais e da própria sobrevivência dos componentes dessa sociedade. Então, esse outro trecho do Marx, que é do famoso prefácio dele da contribuição crítica à economia política, que, enfim, quem estuda Marx ouve a beça, que ele fala, né, que a totalidade das relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. É por isso, caso não tenha ficado claro, que a gente está trazendo Marx aqui. Não se trata de um esquerdismo meu, nada do tipo. Porque a gente vai pensar, junto com Marx, junto com Reich, essa relação fundamental entre o que o Marx chamava, né, de base e superestrutura, ou consciência e ser social. Essa relação entre a base material da sociedade e as formas ideológicas, políticas, jurídicas, que se erguem a partir dessa base real, material. Então, o Marx fala, né, uma coisa que pode parecer óbvia para a gente hoje, mas na época dele não era nada óbvio, em meio a todas as disputas que aconteciam. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina a consciência. Quando a gente nasce, né, todo mundo sabe, a gente não escolhe o mundo que a gente nasce, a gente não escolhe, enfim, a gente nasce em um mundo que é anterior a nós. Então, a gente vai aprender a ser, enfim, a nossa consciência vai se desenvolver a partir das relações sociais, enfim, que são fruto da base material, de como a sociedade produz em conjunto. E aí, a partir disso, a partir dessas coisas fundamentais que a gente vai fundar a nossa consciência. Bom, mas é só tudo isso para falar um pouquinho do método. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte boa. Eu coloquei esse slide para a gente discutir brevemente a questão da ideologia, né, que é outro termo também super utilizado, aí de forma um pouco frouxa, talvez. Eu usei como referência, esqueci de comentar mais cedo, acho que isso vale a pena um comentário à parte. Eu usei como referência, pessoal, em grande parte da apresentação, o Leandro Konder, que está ali, né, que é um livrinho dele que chama Fascismo, uma Introdução, que é um ótimo livro, recomendo. Mas só para dizer também que Leandro Konder ele era professor aqui da PUC-Rio, do Departamento de Filosofia, não Psicologia, perdão. Tem até, se vocês repararem, espero que agora passem a reparar, lá no começo do Enem, perto do DR, tem até um espaço que chama Espaço Leandro Konder. Ele foi, enfim, além de professor aqui do Departamento de Filosofia, ele foi também um grande pensador assim, do campo do marxismo do Brasil.
enfim, super respeitado até por quem discorda dele. Então é um cara que acho que vale muito a pena ler. E aí, nesse livro dele, na verdade, esse é um outro livro que eu referenciei, esse é um livro dele sobre ideologia, que vou contar essa pequena historinha aqui que eu acho que vale a pena. Acho que agora, a partir de agora, quando vocês ouvirem ideologia, vocês vão lembrar disso. Que o termo ideologia, ele surge, na verdade, no pós-Revolução Francesa, que foi cunhado por esse camarada aí, perdoe o francês, mais uma vez, Tracy Tassi, não sei, esse camarada que está ali, que escreveu esse livro, né, Elementos de Ideologia. E a ideologia que ele criou, né, ele cunhou o termo, e ele usava no sentido de, ele queria fundar, no bojo ali das mudanças sociais do pós-revolução, né, com aquelas ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, ele queria fundar uma ciência das ideias. Então, ideologia surge como esse sentido, né, como uma pretensa ciência das ideias. Só que aí, no meio de toda da efervescência política também, porque esses caras eram ligados ao Instituto de France, que era, enfim, foi um instituto lá que foi super importante para a então nascente República Francesa, eles entraram em embate com ninguém mais, ninguém menos que Napoleão, que é o outro que está aí. E aí eu coloquei esse balãozinho aí que ele está falando em francês, né? Não é nem gênero neutro em francês, porque o Napoleão, ele foi a primeira pessoa a utilizar ideólogo, né? Ideologia no sentido que a gente conhece hoje, que muitas vezes é no sentido de uma falsa consciência, de uma mentira. Ah, você é um ideólogo, você está falando pura ideologia, pura mentira, falsa consciência. Então, só para a gente distinguir esses dois usos do termo, ele surgiu como ciência das ideias. A gente ouve ele também muitas vezes como sinônimo de conjunto de ideias, é uma coisa mais neutra, e ele tem esse sentido pejorativo, como nos mostrou o camarada Napoleão aí. Bom, e para falar um pouquinho disso, da ideologia como falsa consciência, referindo sempre nessa questão da ideologia e da base material, como a gente viu lá com Marx e com Reich, a gente vai analisar algumas peças de propaganda eugenista e nazista. A primeira ali da esquerda é de um cara, que esse cara chama Lothrop Stoddard, né? Ele era um teórico eugenista estadunidense, lá do começo do século XX, em que as teorias eugenistas eram muito fortes ainda, né, a gente sabe. E aí ele escreveu esse livro que chama Revolta contra a Civilização, a ameaça do Underman, né, que ele chamou de Underman, que a gente pode traduzir como sub-homem ou sub-humano, ou seja, já está presente aí o germe da ideia fascista, né, e nazista especialmente, da desumanização dos grupos que eles identificam como inimigos, como estrangeiros, que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. E aí esse cara publica esse livro lá em 22, nos Estados Unidos, e ele é elogiado, assim, nominalmente pelo Alfred Rosenberg, que foi um destacado teórico nazista, que, enfim, era um dos braços direitos do Hitler e tudo mais, e os nazistas depois se apropriaram desse termo que ele cunhou e criaram, né, a versão deles em alemão, que tem até uma origem etimológica comum, que é o Untermensch, que é a mesma coisa, né, sub-humano, sub-homem. Foi uma ideia muito cara também ao regime nazista, né, que eles usavam para desumanizar os povos que eles identificavam como inimigos e como a causa de todos os problemas da Alemanha, como a gente vai ver, não vou me adiantar, mas só para dizer que essa ideia é muito central para eles, né, porque legitimava todos os horrores que eles cometeram. Porque, se eu, por exemplo, pegar um cara ariano, né, que segundo as teorias eugenistas da época, seria um cara da raça boa, de que a gente tem que preservar. Se eu pegar um cara ariano e botar ele no campo de concentração, vai ser um horror. Nossa, todo mundo vai se chocar. Mas agora, se eu pegar um judeu, um negro, uma pessoa deficiente, um cigano, que eram, enfim, todos os grupos que eles discriminavam, e colocar no campo de concentração, não tem problema, porque ele não é humano, ele é sub-humano. Então, isso legitimava todos os crimes, enfim, todas as atrocidades que eles cometiam. E aí eu coloquei também como registro histórico nesse documento, que é um cartaz de um debate que foi promovido, né, à época, por esse camarada que eu falei, o tal do Lothrop Stoddard, que era o eugenista, e ele foi debater com um intelectual socialista, né, não sei se ele é marxista, acho que não, mas ele é bem conhecido também, um intelectual estadunidense, o Dubois, que é negro, enfim, era militante do movimento negro. E aí... Marxista, sim. É marxista. Inclusive, visitou a União Soviética. Pode crer, não sabia. Foi o primeiro exemplo de Estado antirracista. Não sabia, bom saber. Porque nessa época os Estados Unidos, enfim, era um país em que havia muita discriminação, como o próprio título do cartaz não deixa mentir, né?
está escrito, né? Vou traduzir. Um dos maiores debates já promovidos. Aí o título do debate, né? Abre aspas. Deve o negro ser encorajado a buscar igualdade cultural? Gente, só um lembrete, a gente vai começar a passar aqui agora a lista de presença para os áreas complementares, mas ressaltando, desculpa ter interrompido, mas quem tiver interesse em se juntar, conhecer melhor o movimento, no verso da prancheta tem a listinha, beleza, gente? Isso aí, mil perdões, amor. Não, nada, tranquilo. Então, está escrito, né? Deve o negro ser encorajado a buscar igualdade cultural? E aí embaixo, outra pergunta. Tem o negro as mesmas capacidades intelectuais que as outras raças? E aí a respectiva resposta de cada debatedor. Os eugenistas, né, diziam que não, enquanto que, enfim, no caso do Buarque era um intelectual, enfim, mais à esquerda e era um intelectual militante do movimento negro, dizia que sim. A gente veio depois, enfim, confirmar, por mais que não precisasse de muita confirmação, que sim. A teoria eugenista não tem nada de científica, por mais que ela tivesse, né, o aval científico à época, a gente sabe hoje em dia que não tem. E aí eu coloquei esse breve comentário aqui para dar uma notícia também da questão da história, né? Que não por acaso, como está ali no cartaz, acontece em 29 um debate como esse, e a gente... obrigado, João. Obrigadão. Valeu. A gente entende que uma coisa como essa, né, não é acidental, aleatória, fortuita. A gente entende que um contexto em que coexistiam o chamado, né, American Way of Life, toda aquela cultura do consumismo, de apartheid até, se a gente quiser, a época lá nos Estados Unidos, ele não era por acaso que ele coexistia. Toda essa base econômica, social, de consumismo, não coexistia por acaso com esse estado de apartheid, esse estado de segregação racial. A gente entende que essas coisas são, de certa forma, complementares. O racismo, como a gente vai ver, eu vou até adiantar aqui, só para depois voltar. O racismo, ele, na verdade, assim como outras ideologias, né, ele é uma falsa consciência que, enfim, um discurso mistificador. Estou tentando mudar minhas palavras aqui. Ele é um discurso que visa mistificar essa base real, material, por meio dessa manipulação das emoções. Enfim, por exemplo, direcionando aos grupos que são alvos do racismo, da LGBTfobia, enfim. O ódio das pessoas é direcionado a esses grupos e assim é desviado das causas reais, que tem muito mais a ver com questões, enfim, muitas vezes econômicas, sociais, políticas. Não vou me adiantar também, porque a gente vai falar disso mais a fundo. Mas essa citação aqui desse sociólogo, que é o Immanuel Wallerstein, né, que é um sociólogo alemão, eu acho que ele resume bem a questão e ele até equipara, né, o racismo, o sexismo, porque eles têm essa função de legitimar, de mistificar as relações de exploração que a gente tem na sociedade. Isso não só diz respeito ao capitalismo, né, porque afinal o capitalismo não inventou essas coisas, mas se essas coisas persistem ainda hoje no capitalismo, é porque teve alguma coisa que ainda não mudou, que tem alguma coisa que ele ainda serve para mistificar, ainda serve para enganar, para desviar, né, o foco dos problemas reais. Então, é mais ou menos esse resumo aí da função legitimadora e mistificadora das ideologias racistas e machistas. E por falar em machismo, eu também não deixei de colocar aqui alguns exemplos, né? Porque às vezes a gente não se dá conta do peso que isso tinha antigamente. Mas a gente vê como eram recorrentes, assim, propagandas que naturalizavam a inferiorização da mulher na sociedade, enfim, tratavam quase que a mulher como uma pessoa incapaz, que só devia se ater às tarefas domésticas, e que isso também tem a ver com o que a gente está sempre falando, né? Essa referência sempre à base real, sobre a qual essas ideologias, né, que são uma falsa consciência, se erigem. E a gente pode dizer que elas são falsa consciência? Por que não é falso, segundo o meu ponto de vista? Por que a gente está argumentando que é falso em si? Porque a gente compara, na verdade, não a minha opinião, eu não importa o que eu acho disso aqui, a gente está dizendo que é falso com relação à base sobre a qual ela surgiu. Lá em 1939, em 1952, o machismo ele era predominante, claro, mas não quer dizer que ele já era certo. Já tinha muita gente, muito antes, desde muito antes, que já lutavam contra a ideologia do machismo, já percebiam que isso era uma falsa consciência. Enfim, depois isso se tornou a ideia, né, da maioria das pessoas,
mas desde antes já se sabia disso. Só para a gente dizer que, por mais que uma coisa, né, seja a ideia mais corrente, mais popular, não quer dizer que ela seja monolítica, né, que ela não tenha disputas, que ela não seja questionada. Então, enfim, todo o movimento feminista aí do século XIX, XX, enfim, de repente até antes, eu não sou muito letrado na história do movimento feminista, mas tenho certeza que já existe desde muito antes de 1939, por exemplo. Então, isso só mostra que a persistência disso, de traços disso que reverberam até hoje, mostra que teve algo que ainda não mudou. E é isso que a gente vai, enfim, falar um pouco mais ao final para tentar também combater. Por isso também que a gente diz, né, que não tem como ser neutro, tanto com relação à parte ética, né, que eu comentei, até falando do Paulo Freire, quanto na questão epistemológica, né? Enfim, essas coisas se entrecruzam. Eu coloquei mais esse exemplo que eu particularmente acho até um pouco mais chocante, eu peço até desculpa aí se pesar um pouco, mas assim, é um cartaz, né, que mostra uma pessoa deficiente dizendo 60 mil marcos é o que esta pessoa que sofre de um defeito hereditário custa a bendita lá Volksgemeinschaft, né, comunidade do povo. Caro cidadão, esse dinheiro também é seu. Leia O Novo Povo, que é a revista mensal do Departamento de Políticas Raciais, da Rede de Políticas Raciais do Partido Nazista. Ou seja, tinha todo um aparato governamental, estatal, institucional, que era voltado diretamente para a propagação de ideologias como essa. Ideologia, agora estou usando nesse caso, como falsa consciência, né? O nazismo, como a gente vai ver, ele surge lá no período da entreguerras da Alemanha, que a Alemanha passava por uma crise profunda, né? Política, social, econômica. E a gente entende que o nazismo, assim como o fascismo italiano, eles surgem nesse momento de crise não por acaso. É um momento em que, né, certas estruturas da sociedade começam a ser questionadas e o fascismo meio que usa essa revolta real do povo para divergir, né, desviar, redirecionar para uma solução falsa. Como, por exemplo, se o problema da Alemanha, do entreguerras, que estava devastada pela guerra, enfim, que eles têm até um nome próprio, né, da Alemanha, que eles chamam de a Grande Vergonha, que era o estado em que a Alemanha se encontrava depois da Primeira Guerra, eles colocam a culpa na conta de uma pessoa deficiente, que eventualmente custa sei lá quantos mil marcos. Para vocês verem, enfim, de novo, sempre referir a ideologia à base sobre a qual ela se erige. Enfim, isso aqui eu já falei. Obrigado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a psicologia e eu já aproveitei para colocar também esses exemplos que dizem respeito ao Brasil. Um exemplo, o da esquerda, é um exemplo de uma propaganda nazista do Brasil que usa essas palavras, né, Deus, pátria e família, que a gente sabe são bastante atuais ainda. A gente vai tentar argumentar e entender o porquê também. E ao lado tem um folheto, né, do integralismo, que é um movimento que eu já comentei brevemente, né, que era como que uma variante brasileira do fascismo, que surgiu lá, né, nos anos 20, se não me engano, não me lembro exatamente agora, mas surgiu também num período de crise, né, dos anos 30, acho que foi no governo Vargas, que tinha como figura principal aquele cara que a gente viu lá, o Pleno Salgado. E eles também usam essas três palavras, né, palavras-chave, Deus, pátria e família. A gente vai tentar entender o porquê também de essas palavras serem, né, estrategicamente escolhidas e do quanto elas dizem sobre as ideias, né, que o fascismo defende. Bom, o título, né, dessa sessão eu coloquei Ideologia, Fascismo e Emoção, que pode parecer um contrassenso, né, pode parecer, enfim, querer equivaler a um monte de coisa que não tem a ver entre si, mas a gente vai tentar entender e mostrar como a emoção, né, a manipulação das emoções, o discurso emocionalmente orientado, ele foi fundamental para o fascismo conquistar o apoio que conquistou. A gente vai ver, né, como, por exemplo, nesse pôster nazista, que está escrito, né, por trás das linhas inimigas, o judeu. Ou seja, de novo, aquilo que a gente estava falando, né, o nazismo, ele, para poder canalizar a raiva, o ódio das massas que tinham razões reais para ter raiva, né, com toda a crise que o país passava, eles pegavam essa raiva e canalizavam, escolhiam um inimigo, como a gente vai ver aqui em seguida, eles escolhiam um agente escondido nos bastidores como alvo para poder direcionar essa raiva e dizer, não, tudo que está acontecendo aqui com o nosso país
Você quer acabar com tudo que tá aí? Vamos acabar com o grupo X. E aí, no caso dos nazistas, a gente pode depois até, enfim, se for o caso, procurar entender o porquê eles escolheram os judeus como alvo, mas o fato é que eles escolheram os judeus para dizer que, como por exemplo, né, uma coisa que fica bem evidente, eles colocarem como se os judeus estivessem por trás dos governos dos Estados Unidos, da União Soviética, do Reino Unido, né? Enfim, eu acho que esse exemplo ilustra bem o que está escrito na citação, né? Essa questão da revolta real do povo, que é desviada, né, para um inimigo falso, para uma solução falsa, como a gente vai ver. E aqui, nesse trechinho, o Reich, eu coloquei só porque, para a gente também ouvir, os fascistas, temos que dar voz aos fascistas, é o lugar de fala dos fascistas, então vamos ouvir aqui o próprio fascista falando. O Reich, ele cita, né, um escrito de um nazista, de novo, era ironia, tá, gente? Só para ficar bem. Enfim. Ele cita um escrito de um nazista que é intitulado Cristianismo e Nacional-Socialismo, em que ele diz: sendo o nazismo um movimento elementar, não se pode vencê-lo com argumentos. Os argumentos só surtiriam efeito se o movimento tivesse conseguido seu poder através da argumentação. Ou seja, os próprios fascistas, conscientemente ou não, esse cara aqui parece que sim, eles manejavam as emoções das pessoas. Isso é um comentário do próprio Reich, né? Aqui abaixo é a citação da citação, e aí embaixo tem o comentário do próprio Reich, em que ele diz, né, que os fascistas eles tinham como arma para conquistar o apoio das massas esse manejo das emoções dos indivíduos e dessa evitação de uma argumentação objetiva. Porque se você perguntar para o fascista, o que causa a crise da Alemanha? Ele vai falar, o judeu. Em vez dele ter que explicar que é por conta da guerra, das questões econômicas, de toda a relação ali entre os países, a relação, enfim, em vez de dar uma explicação super complexa, mas que seria mais plausível, que seria minimamente real, ele escolhe uma resposta mais fácil. E que essa resposta mais fácil ela não pode ser contestada pela via dos argumentos, porque ela é uma resposta que diz respeito ao ódio, à raiva, à emoção. Então você não pode dizer, não é um judeu, isso não faz sentido. Você não pode falar sobre fascista, ele vai falar, por quê? Enfim, você não vai conseguir ganhar nada com isso. É uma discussão que não dá para ganhar, porque ela não foi, as regras dela, né, não foram estabelecidas por meio da argumentação racional, e sim pelo manejo das emoções, dos afetos. E aí, seguindo mais ou menos essa linha, a gente vai falar também essa outra figura aí do fascismo, que é o Mussolini, em que, naquele livro que eu comentei, né, do Leandro Conde, uma introdução ao fascismo, ele coloca alguns trechinhos de obras do Mussolini. E aí eu achei interessante para a gente poder comentar, analisar e discutir. O Mussolini diz, né, negar o bolchevismo é necessário, mas é preciso afirmar alguma coisa. Ou seja, né, eles lutavam, os fascistas, uma batalha, né, nesse campo do discurso emocional, mas era uma batalha sempre de duas frentes. Por um lado, negar os inimigos, os grupos que eles identificavam como estrangeiros, como causadores de todos os problemas. Então essa é a primeira frente, negar um certo grupo. Inclusive, isso levava muitas vezes a negar propriamente a existência, né? Eles matavam as pessoas que eram opostas a eles. E por outro lado, né, a outra frente em que eles lutavam era afirmar alguma coisa. E aí é que a gente vai entrar naquilo que a gente comentou do Deus, pátria e família. O próprio Mussolini, né, ele usa isso. Eu acho que a escolha de palavra deles é bastante peculiar. Eu quis destacar isso também. Nós criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma paixão. Não é necessário que seja uma realidade. Era essa a referência que eu estava fazendo lá no início do Shakespeare, né, em que os homens podem fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade, não pelo propósito das coisas mesmas. Eu acho que é um pouco isso que o Mussolini está querendo transmitir, que não é necessário que seja uma realidade. O nosso mito é a nação. Nosso mito é a grandeza da nação. Ou seja, ele mesmo reconhece que não precisa ser uma argumentação real, racional. É uma questão de fé, de paixão, de emoção, de afeto, enfim. E foi assim que eles conseguiram angariar o apoio de tanta gente. E aí o Conter comenta, né, brevemente sobre essas falas de Mussolini. Eu acho que é bastante interessante essa reflexão que ele traz. Que ele diz, né, que para Mussolini as contradições da Itália, que eram devidas à guerra e à crise, né, se resumiam em uma luta única entre o que ele chamou de nação e antinação. Ou seja,
processar, vai ser uma absorção do social pelo nacional. Eu acho que isso é um ponto muito fundamental de todos os fenômenos fascistas, como a gente vai ver. Enfim, a gente vai ver também que o chauvinismo, né, o nacionalismo exacerbado, é um componente fundamental de todos os fenômenos fascistas. Isso é uma constante, tanto no tempo quanto em vários países. Até hoje a gente pode ver isso, enfim. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje em dia a gente tem vários governos de orientação fascista, por exemplo, na Hungria, nas Filipinas, na Índia, na Itália, que teve agora eleita uma primeira-ministra, né, que faz apologia ao Mussolini, né, e o nome do partido deles é justamente Fratelli d'Italia, que é Irmãos da Itália, né, de novo a ideia da família, a ideia de uma coisa moral, enfim, para vocês verem o quanto isso não é óbvio, não é dado, uma coisa que ainda está aí na ordem do dia. Mas eu acho que essa ideia da absorção do social pelo nacional é fundamental, porque você tira, né, do campo do econômico, do social, do político, todos os problemas e coloca como se fosse uma questão de nação ou antinação. Você não defende tal coisa, então você não é patriota, você não é nacionalista. Alguém que, eu imagino, eu já ouvi isso aqui no Brasil não há muito tempo, imagino que vocês possam ter ouvido também, só para a gente entender o quanto essa coisa do nacionalismo exacerbado, né, que a gente vai ver que é o chauvinismo, ele é um componente fundamental do fascismo. E aí, para ilustrar, eu coloquei essa ilustração aqui que eu acho que explica bem. Eu vou ler aqui porque pode estar um pouco pequeno e também, enfim, para traduzir, está escrito, né, o título: O Guia de Iniciante ao Nacionalismo. E aí, ali à esquerda, o camarada ali, cheio do tesouro no castelo, diz: olha para todas essas riquezas que a gente tem. E aí o pessoal o camponês mais pobre diz: nós não temos, é só você. E aí ele faz esse passe de mágica aqui, resume a nação, coloca ali, né, está escrito na placa, fronteira do país, fronteira, né, nacional. E aí ele diz de novo a mesma frase: olha todas as riquezas que a gente tem. E aí os camponeses, enganados por essa questão de como se eles fossem a mesma coisa, ou por fazerem parte do mesmo país, eles acreditam e falam: nossa, é mesmo, nós somos os melhores, os outros que não prestam. É mais ou menos daí que surge, né, como a gente vai ver, a questão da xenofobia também. Enfim, essa outra ilustração que eu coloquei, acho que trata até um pouco mais diretamente e de forma mais contemporânea, né? Uma coisa mais atual, em que o patrão ali, né, cheio dos biscoitos no prato, diz: cuidado, amigo, esse estrangeiro quer roubar o seu biscoito. Enquanto que, enfim, de novo, uma absorção da questão nacional, né, entre estrangeiro e pessoa, enfim, pertencente ao país, nativa, né, uma absorção do social pelo nacional. O social ele é escanteado, deixado de lado, e enquanto que o nacional toma o primeiro plano. E a gente vê que isso é uma forma de mistificação, né, de ideologia, de falsa consciência, porque está contradizendo a própria base real sobre a qual ela surge. E aí é o que eu estava comentando, né, o chauvinismo. Eu coloquei essa definição, mas só para dar uma notícia, para quem não conhece, chauvinismo, ele é um conceito que é um pouco diferente do que se chama de ufanismo, de nacionalismo, porque ele tem esse caráter inerentemente agressivo, fanático, de quase que é uma questão de fé mesmo. E aí, de novo, volta ao que a gente está discutindo sobre todo o papel das emoções na manipulação das massas pelos fascistas. E acho que as tirinhas anteriores também servem para ilustrar um pouco melhor isso. Então a gente vê, né, que os fascistas eles pegam essa ideia do estranho ou do estrangeiro, que tem até uma origem etimológica comum, não por acaso, a própria palavra bárbaro também, enfim, isso é conversa para outra hora. Sim. O Kondor, ele traz essa outra proposição que eu acho que é bastante interessante para a gente pensar o fascismo também, que é uma ideia que é muito simples, mas que, enfim, a gente passando a reparar, a gente vê que tem muito fundamento, que é de que o fascismo, ele não necessariamente é racista, como é o nazismo, por exemplo, mas ele é necessariamente chauvinista. Não pode existir um fascismo que não seja chauvinista. Se a gente for olhar em todos esses países que eu comentei, Hungria, Filipinas, Índia, Itália, e mesmo aqui no Brasil, que, enfim, infelizmente a gente não tem mais no governo, mas o Brasil ainda tem um movimento, enfim, proto-fascista, neofascista, se quiser, bastante forte. Nos Estados Unidos também, como a gente vai ver. Enfim, em todos esses países, um traço fundamental, e que não é segredo nenhum para ninguém, eles mesmos não têm problema em dizer isso,
eles são caracterizados por esse patriotismo fanático e que chega a ser agressivo quase sempre. Bom, opa, já dei um pequeno spoiler aqui sem querer, mas eu ia colocar aqui para a gente ver essas peças de propaganda nazista, né, em que em várias delas está escrito esses dizeres, né, Deutschland über alles, que quer dizer Alemanha acima de tudo, para a gente pensar como essas coisas reverberam nos dias de hoje, né. O Bolsonaro, como a gente sabe, tem um slogan que também tem os mesmos dizeres, só que transposto para o Brasil. E não se trata aqui de falar que Bolsonaro é nazista, nem nada disso, tá? Só para deixar bem claro. Não se trata aqui de fazer uma falsa acusação de nazismo e nem nada do tipo. Mas se trata, antes disso, da gente entender o que leva pessoas como Bolsonaro e pessoas como, enfim, os nazistas a pensarem esse tipo de coisa, a terem esse tipo de slogan, a terem esse tipo de lema. Se trata de pensar de onde vem esse raciocínio comum deles, e não de dizer que o Bolsonaro é nazista. Tem uma diferença bem grande aí, eu acho. Mas, enfim, eu acho que é bastante importante, por tudo que a gente está falando, pensar o quanto, por exemplo, um discurso como esse consegue fazer tanto sucesso quanto já fez, sei lá, na Alemanha nazista, na Itália fascista. E aí, para a gente também não ser injusto nem nada do tipo, muito pelo contrário, a gente ter fundamento para falar as coisas e poder criticar e poder tomar nossa posição, porque, de novo, não existe neutralidade, a gente tem que se apropriar das coisas para poder, a partir disso, se posicionar. Eu coloquei algumas pequenas citações, né, de um levantamento que o UOL fez, de umas frases do Bolsonaro, para a gente ver as semelhanças e diferenças eventuais com relação a tudo que a gente já viu, né? Aqui na apresentação das peças de propaganda e tudo mais. E aí a matéria já chama atenção, né? A manchete é: ideologia e Deus são as palavras mais citadas por Bolsonaro. De novo, palavras que têm um cunho fortemente moral, né? Que apelam bastante para a emoção, Deus principalmente, né? Uma coisa que é da ordem da religião, então uma coisa da ordem da fé, não diz respeito à razão e nem se pretende a dizer respeito à razão. Ou seja, de novo, eles transpõem a questão do social, do econômico, do político para o campo da moral, da religião, por meio da manipulação das emoções, porque a gente sabe também que essas coisas estão muito ligadas, né, à moral especialmente. Então o Bolsonaro diz, né, que é preciso unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e a nossa tradição judaico-cristã. Enfim, como eu disse, eles não têm problema em dizer que o discurso deles tem um cunho altamente religioso, isso nem é uma questão para eles, e não é um juízo de valor que a gente está fazendo aqui também, é só uma análise, né, da gente entender o porquê essa religião, o discurso religioso se encaixa, né, no discurso fascista. E ele diz, né, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre de amarras ideológicos. E aí eu acho que esse segundo trecho é até mais interessante de analisar, porque ele fala, né, é preciso reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Só para a gente ter uma ideia do quanto essas ideias são arraigadas no teor emocional e moral, eu quero perguntar para vocês, alguém aqui conhece alguém que é a favor da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica do seu país? Eu nunca vi ninguém defender isso. Ou seja, isso tudo para dizer que é uma coisa moral, é uma coisa para apelar para as emoções das pessoas, não é? Aqui não está colocado, por exemplo, um projeto eventualmente que o Bolsonaro teria, seja contra ou a favor
que as pessoas pensam, nossa, vão colocar para o meu filho, sei lá, um kit gay, que absurdo, uma coisa, enfim, ligada ao campo do sexual, né? E ainda quando se trata de crianças, então, dobra esse caráter de pânico moral. Então, o quanto o fascismo atual não se aproveita disso também, mas já está lá posto desde das primeiras experiências fascistas. E aí o Reich, ele teoriza, né, de que a estrutura autoritária do homem médio fascista, ela é fruto também, em grande parte, das inibições e dos medos, né, da repressão sexual, em suma, do indivíduo fascista. Porque, como a gente viu, né, naquele período histórico, toda a superestrutura moral que se tinha, enfim, era muito reprimida contra as questões sexuais, eles tinham uns ideais bastante conservadores, como o que ainda tem hoje em dia alguns grupos, que, de novo, não é um juízo de valor, é só um fato, a gente pode concordar ou discordar disso, não importa a minha opinião, mas é um fato. Então, não é por acaso que o fascismo surgiu também nesse tempo, né? Não é uma coisa acidental, é uma coisa que tem uma necessidade interna para ser como foi, tem essa razão de ser. E aí, o Reich ele comenta também, né, sobre, de novo, a questão da psicologia individual e como isso se liga à psicologia das massas. Aí está ali uma foto do Mussolini, né, e dos cartazes clamando por ele, né, que era o apelido dele, o Dulce. E aí ele fala, né, que o Führer só pode ter êxito quando a sua visão individual, a sua ideologia ou o seu programa encontram um eco na estrutura média de uma ampla camada de indivíduos. Ou seja, não foi o Mussolini que inventou essas coisas. Essas coisas já estavam ali subrepticiamente, subliminarmente, e o que ele fez foi tirar vantagem disso, dessa estrutura conservadora, sexualmente reprimida, enfim, que estava passando por uma crise econômica, política, social. E aí, o que os fascistas fizeram à época foi pegar toda essa revolta, pegar toda essa raiva, esse medo que as pessoas tinham de todo esse período e canalizar, por exemplo, para um inimigo comum, como a gente já falou aí reiteradamente. Sim, agora eu vou falar brevemente aqui para agradar gregos e troianos, eu vou falar só da psicanálise, falar um pouquinho de uma perspectiva mais cognitiva, né, da psicologia, que também vai, de alguma forma, corroborar o ponto que a gente está tentando defender aqui hoje. Que é esse cara, né, esse psicólogo, que eu não me lembro se ele é canadense ou se ele é estadunidense, mas esse cara aí, o Carlton, que ele é um cara que estuda bastante pela via da cognição o medo, e ele tem uma tese que ele desenvolve nesses 2 artigos dele que eu citei, em que ele defende que o medo mais fundamental de todos os medos, o medo que está presente em alguma medida em qualquer manifestação de medo, é o medo do desconhecido. Ele fala que esse é um medo que baseia todos os outros tipos de medo, seja medo de um objeto específico, sei lá, medo do escuro, enfim. Ele diz que no fundo é tudo medo, por exemplo, da gente sofrer alguma coisa, enfim, sofrer um dano, né, à nossa integridade física. E ele fala até da função evolutiva que isso teve também, né? Do quanto isso foi importante para a evolução da espécie. Eu coloquei aquela citação do Spinoza também, porque, enfim, lá no século XVII o cara falando uma coisa mais ou menos que foi retomada agora, né, no século XXI. Enfim, como admirador do Spinoza, não quis deixar de colocar essa referência. E ele diz, né, que palavras que a gente usa o tempo todo, como incerteza, falta de novidade, novidade, falta de familiaridade e estranheza, estão todas ligadas a esse elemento mais fundamental, que é o medo do desconhecido. E é um pouco isso que a gente vê no fascismo, né? O medo do desconhecido causado pela situação de crise, de incerteza, de indefinição, ele é utilizado e manipulado, dando uma falsa solução, como a gente já viu. Eu só usei essa perspectiva mais cognitiva para tentar corroborar o nosso ponto, fundamentar um pouco mais também. A questão do estrangeiro, que a gente também comentou, que é uma questão super estudada no campo da sociologia, mesmo da antropologia. Tem o Simmel, né, que é um sociólogo alemão conhecido, que ele fala dessa questão do estrangeiro. E a Marischka, a Cecília Marischka, é uma antropóloga brasileira, ela, comentando Simmel, né, acho que ela resume bem a questão, que o estrangeiro é aquele que está fisicamente perto, mas simbolicamente distante. A gente vê muito isso nas disputas raciais, étnicas, mesmo nacionais, né? Enfim, de novo, o fascismo, como a gente viu, toca em todos esses pontos. Então, não é por acaso, né, que eles elegem um grupo estrangeiro como causador de todos os males, de todos os problemas, para poder assim combatê-lo por meio de uma falsa solução,
mistificando o problema real. É por isso que a gente falou, né, que o fascismo não por acaso surge no período histórico em que ele surgiu, né, no contexto de crise do capitalismo. A gente viu lá na crise de 29. Então ele surge como forma de legitimar e de mistificar os problemas do sistema econômico também. E aí, a famosa retórica do nós contra eles, que a gente cansa de ouvir, tanto essa expressão quanto a retórica propriamente dita, ela tem uma explicação também pela via da psicologia social. É uma coisa até que a gente estuda bastante, pelo menos nas matérias do nosso departamento, que é essa questão, né, do que se teorizou, principalmente o psicólogo francês, o Henri Tajfel, que ele chamou de in-groups e out-groups, né, grupos internos e grupos externos. Essa questão da divisão da humanidade em grupos, né, que teve uma função evolutiva também super importante, mas que isso levou cognitivamente, eles argumentam, a um exagero, muitas vezes, de diferenças intergrupais e uma acentuação da similaridade intragrupal. Ou seja, se eu, por exemplo, eu sou Botafogo e, não sei, a Vitória ali é Flamengo, eu, naturalmente, eu vou exagerar dizendo que o Flamengo é muito pior do que o Botafogo e todo mundo que é botafoguense vai ser mais meu amigo, eu vou achar mais bonito e por aí vai. É mais ou menos esse o ponto que eles estão querendo dizer. É uma coisa muito fundamental, assim, da história humana, né, que vem, sei lá, de quando a humanidade começou a se reunir em grupos, e aí o quanto isso também não reverbera nos discursos de hoje em dia. A retórica do nós contra eles nada mais é do que isso. Que pode facilmente levar, né, esse favoritismo ao grupo ao qual você é afiliado, ele pode facilmente levar a essas impressões errôneas, julgamentos tendenciosos de membros de grupos externos, comportamentos e atitudes discriminatórias direcionados a esses grupos. Então, a gente entende que isso é um mecanismo, né, fundamental de toda a ideologia e da retórica fascista. Porque eles levam isso às últimas consequências e chegam ao ponto de desumanizar, né, de, como a gente viu, chamar de sub-humanos os grupos que eles elegem como estrangeiros e como grupos externos. Bom, por fim, eu coloquei esse breve epílogo porque eu acho que é uma questão que é bastante candente também. A gente tem ouvido muito coisas desse tipo, essa coisa, né? Ah, não, porque os fascistas, esse pessoal que está acampado aí em frente aos quartéis, eles são loucos. É uma coisa que eu particularmente ouvi bastante, uns tempos atrás, no ano passado. E a gente deve, enquanto profissionais da psicologia especialmente, a gente deve rechaçar isso veementemente, porque isso é um erro completo. Porque falha em entender o que é o fascismo e o que é a loucura. É um erro duplo, na verdade. Como a gente vê, né, essa ideia de que o fascismo seria loucura, dessas manifestações exóticas, se quiserem, que a gente viu... Oi, desculpa? Exatamente, aquelas manifestações um tanto peculiares que a gente viu. Teve essa? Qual que foi? Pedindo ajuda dos aliens, botar lanterna pra cima. Não tinha visto, não. Enfim, eu acho que a lista é grande, se a gente for parar para procurar, mas eu acho que dizer que fascismo é loucura parte desse erro, porque toma loucura, né, como sinônimo de não razão, de desarrazoado, do oposto da razão, e subestima, né, o fascismo como um movimento que implanta ou imbui, né, as pessoas dessa falsa consciência mobilizada pelas emoções. Então, de novo, é um erro duplo, porque não compreende a particularidade do fascismo enquanto fenômeno social de massas, que tem as razões objetivas próprias de ser, né, ele tem uma razão de ser, tal como é, e porque entende loucura como ausência de razão simplesmente, que é uma simplificação tremenda. Por exemplo, para quem gosta da área de saúde mental, de toda loucura, isso é tudo que o Basaglia quis lutar contra. Enfim, acho que eu já falei os outros pontos ali. E aí, para a gente fechar nosso debate, enfim, esse aqui é mais ou menos o nosso slide final, eu queria fazer alguns comentários, porque é isso, né, que a gente vem meio que falando ao longo de toda a apresentação. O fascismo, ele não é a não-razão, ele não é um negativo da razão. Ele é um projeto que é racionalmente colocado por quem, enfim, pelos dirigentes especialmente, eu não estou dizendo que todo mundo que adere ao discurso fascista é um fascista de fato, um fascista racionalmente, deliberadamente orientado, mas o ponto é que o fascismo ele não é
loucura, ele não é não razão. O fascismo é um projeto de sociedade para algumas pessoas. O problema é que ele angaria o apoio de mais gente do que realmente ele defende. É o que a gente estava falando, né? O papel de mistificar as relações de exploração econômica, sociais, políticas. E aí eu coloquei essa frase do Hegel, enfim, é um cara que é conhecido por ser bastante hermético, né? Mas eu vou tentar destrinchar aqui pra gente, para ver se vocês acham que faz sentido. Eu acho que faz. Eu coloquei em inglês também, não por capricho meu, mas tem uma razão, né? Ele diz: as genuínas tragédias do mundo, elas não são um conflito entre certo e errado, elas são um conflito entre dois certos. Eu coloquei em inglês, porque em inglês tem uma origem comum, né? Porque isso é uma língua anglo-saxã, assim como o alemão, que era a língua dele. E aí a palavra right pode significar certo, mas pode significar também direito, né? Que é, enfim, um conjunto de leis que regem uma sociedade, para dizer isso, né? Que os conflitos na história, especialmente na política, eles não são entre certo e errado. Eles são entre dois projetos diferentes, dois certos, ou dois direitos, dois projetos de sociedade racionalmente orientados. Então nos resta, como a gente vinha falando, decidir, né, o que a gente vai defender, o que a gente vai fazer, e não ficar também só na palavra, né, porque como o próprio lema, né, a gente do Correnteza, a gente tem o nosso lema que diz, né, as palavras convencem. Vocês podem estar achando que maravilhoso tudo que eu falei, mas o exemplo é o que arrasta. Se eu falar aqui para vocês tudo que eu falei e chegar ali fora e compartilhar uma fake news de kit gay, não adiantou nada, foi de nada isso aqui. Então a gente tem que prezar pela ação e não só pelo discurso, né? Tem a frase também do Engels que diz, né, que 1 grama de prática vale mais do que 10 toneladas de teoria. Eu particularmente sou afeito à teoria, gosto de estudar, mas eu estou de acordo com o Engels. Enfim, eu acho que é importante também a gente trazer esse debate para falar, enfim, eu acho que vocês devem ter percebido, eu espero que sim, de política, porque é preciso que a gente fale de política, para que ela não aconteça a nossa revelia, apesar da gente, para que a gente tome parte nisso também. É esse o papel do movimento estudantil também. Enfim, seja no movimento Correnteza, seja em qual movimento. A gente é no movimento Correnteza porque a gente acredita, a gente está em consonância com as teses que o pessoal... A gente, na verdade, é uma coisa de baixo para cima, né? Não é de cima para baixo. A gente está no Correnteza porque a gente quer construir o Correnteza, não porque mandaram a gente defender tais coisas. A gente está construindo junto. E eu acho importante a gente recuperar essa questão de falar de política, da prática política, no sentido em que ela realmente surgiu, né? Lá, originalmente na Grécia. Política nada mais era do que decidir os rumos da polis. Então, acho que a gente precisa retomar esse tipo de debate, a gente, enfim, que é estudante, a gente que é jovem, porque para que essas coisas não passem, elas estão acontecendo, né? Quer a gente tenha notícia ou não, quer a gente participe ou não. Então, eu acho que vale a pena a gente participar, vale a pena a gente agir, não só falar. A gente pensar é o primeiro passo, mas agir é o que efetivamente pode mudar algumas coisas. E essa citação era também para a gente pensar, né? Que projeto de sociedade a gente quer, qual é o certo que a gente quer, qual é o direito que a gente quer, qual é o ideal de sociedade que a gente quer lutar por. O Hegel também dizia, né? Eu que sou um pouco fã dele, não posso mentir, mas ele dizia, né, que a realidade, por exemplo, a realidade que a gente tem aqui agora, ela já foi um dia possibilidade. Então, inversamente, a gente pode pensar que o que hoje é possível, está pelo menos só no campo das ideias, se a gente lutar por, se a gente fizer por onde, pode vir a acontecer também. Então, por exemplo, trazendo aqui para o nosso caso da PUC, né, a gente vê uma coisa as manifestações fascistas e tudo mais, a gente está organizando isso aqui também como forma de mostrar que não vai passar batido, que a gente não pode se calar, a gente precisa agir também. Enfim, é mais ou menos só isso tudo. Agradeço aí a todos, deixei aqui no final só uma referência aí do Brecht. Essa referência dele é bem bacana, eu acho. E tem, por último, para finalizar de vez, vou finalizar também com Brecht, mas que não está escrito aí, porque o Brecht dizia, né? Quem luta pode perder, mas quem não luta já perdeu. É um pouco isso. Obrigado, gente. Bem.